Glória a Deus. Vamos louvar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, só mais um momento de adoração. Se você puder ficar de pé, fica de pé. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei. Seus planos não podem ser frustrados, e a esperança está nas mãos. Meus olhos vão ver o impossível. Deus de aliança, Deus de promessas, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Quem veio aqui para adorar o Deus de promessas? Aleluia. Pode sentar. 2025 foi o ano da promessa. 2025 está se findando já, né? Temos o que aí? 13, 14 dias para o final do ano? Não sei, não sou boa de matemática não, mas é mais ou menos isso. É isso, pastor? Então, 2025 está terminando. Mas o nosso Deus, o Deus de promessas, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. E eu creio que ainda tem muito tempo para Ele fazer muita coisa. Talvez você possa pensar aí, não, tem coisas que Deus ainda não cumpriu na minha vida. Mas ainda há tempo. E é no tempo certo, no tempo dEle, amém? E 2026 está às portas.
Eu acho que essa é a última quinta-feira do clamor. E muita gente talvez já esteja ansioso pelo ano que vem, pelo ano que vai se iniciar. E nós fazemos muitos planos, muitos projetos, ficamos ansiosos, sim ou não? Eu acho que o campeão dos projetos, dos planos para o ano que vai começar eu vou ser fitness, eu vou perder 10 quilos. Aí chega no final do ano, você diz, eita, agora eu tenho que perder 14, agora eu tenho que perder 20. Ou vou correr uma maratona no ano que vem. Você começa a estabelecer suas metas. Vou colocar meus planos que estavam no papel agora, vão seguir, agora vai dar certo. Tem outros que são bem organizados. E aí compram um planner, né, e já vai planejar todo o ano ali o que é que vai fazer, o que está prescrito ali para cada mês. Outros baixam um aplicativo de planejamento. Não vou pedir para ninguém se acusar, tá? Não se preocupem. Mas é exatamente assim. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O Provérbio 16 vai falar sobre isso. E era o ano 2000 antes de Cristo. E tinha um certo homem que estava lá na sua casa, planejando sua vida, talvez planejando seus projetos, suas metas. E de repente, Deus chama ele e muda todo o seu planejamento. Talvez ele estivesse se planejando para o próximo ano, como muitos de nós. Mas Deus vai, o chama e muda todo o seu planejamento. Podem apagar as luzes. Quem era esse homem? Abraão. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, uma terra bastante idólatra. E em determinado momento de sua vida, Abraão vai com seu pai. E seu pai vai na direção da terra de Canaã, mas ele não chega a Canaã. Ele para em Harã, porque lá ele perdeu um filho. E lá ele se estabelece, até a morte. Mas quando Deus chama Abraão, Abraão está lá em Harã. Abraão está lá como um príncipe, herdeiro do que o pai tinha para oferecer, o pai dele. Mas Deus vai e chama Abraão. Ei, Abraão, eu quero te tirar daí, Abraão. Não foi Abraão que estava procurando por Deus. Foi Deus quem estava procurando por Abraão. Eu vou repetir isso. Não foi Abraão quem procurava por Deus. Era Deus que estava procurando por Abraão. Mas por quê, pastora? O que é que Abraão tinha? O que é que Abraão tinha demais que Deus estava procurando por Abraão? O que é que Abraão tinha de diferente? Abraão não tinha nada. Abraão não tinha nada. Deus é que tinha tudo. Deus tinha graça. Deus tinha graça para oferecer já sobre a vida de Abraão. Havia tempos e tempos que Deus não falava, desde Noé. E ali a graça de Deus se manifesta diante de Abraão. Ei, Abraão, tu não tem nada não, mas eu vou oferecer o meu tudo a tu. Eu vou oferecer a minha graça. Eu vou oferecer o meu favor que tu não merece. Assim como Ele oferece para nós, nos dias de hoje. E a graça é o ponto de partida. A graça é o ponto de partida do cristianismo. Afinal, o cristianismo é a única religião que Deus vai à procura do homem. As outras religiões, o homem está tentando alcançar. No cristianismo, não. Deus, Ele desceu dos mais altos céus, do seu trono, para nos encontrar, para nos alcançar. E foi exatamente assim que Ele fez com Abraão. Deus veio ao encontro de Abraão. Mas Ele não veio para que nós possamos viver uma religião ou uma religiosidade. O que Deus quer de nós é relacionamento.
E a gente vai ler o texto que está em Gênesis 12, versículos de 1 a 4. Amém? Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E aqui eu quero abrir um parêntese. Muitas vezes a gente usa a desculpa da idade. Não sei se tem alguém aqui de 75 anos. Também não vou perguntar. Mas não usa a desculpa da idade. Porque Deus, Ele pode te usar, independente da tua idade. Talvez se você é o mais novo ou se você é o mais velho. Deus pode te usar, independente da tua idade. E aí, Abraão, ele foi. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Abraão ali rodeado com toda a família, com todo o prestígio, com todas as posses dele. E Deus diz para Abraão: Abraão, olha, abandona tudo e vai. Abraão, só vai, como Zoe, só vai. Abraão, eu tenho uma vida abundante para tu, só vai. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, qual a ordem de Deus? Sai da tua terra. Deus manda Abraão romper com o passado. E Abraão obedece. No versículo 4 vai dizer que ele partiu como Deus lhe ordenara. Abraão rompeu com o passado e seguiu a voz de Deus. E eu vou te perguntar na noite de hoje. Não precisa me responder. Você já teve coragem de romper com o teu passado? Abraão está aqui nos instruindo, nos dando exemplo disso. Mas você já teve coragem de romper com o seu passado? O que você viveu até aqui serviu para você se tornar quem você é. Mas a gente não pode ficar preso ao passado. E aí seja um passado bom ou um passado ruim. Porque por muitas vezes eu já ouvi cristãos falar do passado com um certo saudosismo. De dizer assim: ah, quando eu era do mundo eu vivia isso, fazia aquilo, era massa, não sei o quê. Eu já ouvi muito isso. Ou seja, é como se aquele tempo era um tempo bom. Estava fazendo tudo errado, mas era um tempo bom. Como eu também já vi muitos cristãos falando com um certo remorso, uma certa tristeza, sim, mas muitas vezes remoendo situações que já passaram, colocando o dedo na ferida e tirando a casquinha. Passou. Passou. O convite hoje é: abandona o teu passado. Passou. Na noite de hoje, Deus te convida a abandonar o teu passado. E esse é o nosso primeiro tópico. O inimigo, ele tem o prazer de trazer o nosso passado na nossa mente, de esfregar o nosso passado na nossa cara. É ou não é? Ele quer nos lembrar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas culpas, para te paralisar. O inimigo, ele quer lembrar os teus erros. Ele quer pegar as tuas falhas e te mostrar: olha, tu errasse nisso, tu fizesse isso, tu fizesse assim, assim, assado. Ei, Lidião, o que é que tu está fazendo aí em cima do púlpito pregando a palavra do Senhor? Tu não é capaz, tu não pode,
culto, não deveria. O inimigo ele faz isso porque ele quer nos paralisar. Sabe por quê? Porque quando nós ficamos paralisados, nós não vivemos o presente e nós não vivemos o futuro que Deus preparou para nós. Não se permita ficar paralisado pelas setas que o inimigo tem lançado na tua mente. O passado já passou. Abraão abandonou o passado. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. É melhor ser príncipe em Harã, numa terra idólatra, ou ser herdeiro da promessa? Ou ser habitante na terra prometida? Abraão fez a escolha dele. Ele abandonou o passado. E ele decidiu seguir. E essa palavra surgiu enquanto, no fim do culto, no fechamento da palavra, o pastor Leandro, ele comentou exatamente isso. Ele falava sobre Abraão abrir mão de ser príncipe para se tornar um patriarca. E enquanto ele falava isso, algo queimava no meu coração. E o Espírito Santo tratava comigo. E ele dizia assim: antes de ser patriarca, deixando de ser príncipe e para ser patriarca, você precisa passar pela fase de ser nômade. E eu disse: nômade, Senhor? Ele disse: nômade. E eu disse: amém. E aí, eu gosto muito de estar ruminando a palavra, de estar mastigando, de estar... E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e chegou em casa, eu fui ler, fui estudar, fui meditar. E aí, eu fui pesquisar o que era ser um nômade. O que era que o nômade fazia? Onde era que o nômade vivia? O que Deus falava comigo é: a gente precisa primeiro aprender a ser nômade. Nômade era uma pessoa que andava ali em deslocamento contínuo. Alguém que não tinha uma morada fixa e seguia os recursos. Alguém que ia de um lugar para outro, chegava aqui, eu tenho pastagem, então eu vou ficar aqui. Mas daqui eu saio e vou para ali. E daqui eu vou para ali. E eu disse: Senhor, é isso, é isso. Nômade, para mim, a definição é ser totalmente dependente. O nômade era dependente dos recursos da terra. Mas Abraão, ele saiu de todo o seu conforto da sua casa, do seu sofá confortável, do controle, de assistir a Netflix, e abandonou a série na metade, porque Deus pediu para ele sair, porque Deus disse: sai da tua terra, e ele saiu. Mas Abraão, ele não saiu para ir atrás de pastagem. Abraão, ele sai para ser dependente, não dos recursos da terra, não. Abraão, ele saiu para ser dependente do próprio Deus. Ele não estava seguindo atrás das pastagens, ele estava seguindo atrás daquele que criou as pastagens. Ele estava seguindo a voz daquele que criou o universo. E assim foi. Abraão entendia que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. O nômade, ele não tem um lar terreno. Nós, porém, temos um lar celestial. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro, e aleluia por isso. Nós temos um lar celestial. Nós podemos até não ter nada aqui nessa terra, mas nós temos um lar. Nós temos para onde ir. Nós temos onde morar. Para viver o futuro de Deus, nós precisamos aceitar essa fase de nômade, onde a nossa única segurança é a presença dEle. E de verdade é suficiente. A presença dEle é suficiente. E aí eu quero abrir um espaço. E ainda hoje, o meu coração queima. Mediante a tudo que nós vivemos aqui, nesse final de semana. Não era sobre
um ministério de louvor tocando, não era sobre um teatro sendo apresentado, não era sobre o aniversário da igreja, não era só sobre isso, mas era sobre a presença. A presença do Senhor aqui foi palpável. E eu estava conversando, eu acho que foi com Samantha, num dos dias que terminou o culto, e eu estava dizendo a ela, Samantha, a impressão que eu tinha, a impressão que eu tive, era que esse altar era o Santo dos Santos. E Deus estava descendo aqui. E Deus estava descendo para contemplar a adoração que se fazia neste lugar. E era uma presença tão maravilhosa. E a presença dele é suficiente. A presença dele é suficiente. No passado, nós precisamos aprender a abandoná-lo. No presente, nós precisamos aprender a usufruir da presença. Nós precisamos aprender a ouvir a voz daquele que nos guia e viver na dependência dele. Sabe o que eu amo na palavra do Senhor? É que a palavra ela é verdadeira. A palavra ela não nos esconde nada. Não, ela não nos engana. Ela mostra as falhas dos personagens. Tantos personagens, tantas falhas, tantos erros. Com Abraão não foi diferente. Abraão teve erros, Abraão teve falhas, Abraão teve quedas. Abraão, ele tinha a promessa do Senhor, ele ouvia a voz do Senhor. Ele saiu da sua terra, ele abandonou a sua parentela e ali ele foi sendo guiado pela voz do Senhor. Mas chegou um momento que Abraão, ele decidiu caminhar com as próprias pernas. Abraão se desvia e vai para o Egito. A Bíblia não diz que Deus mandou ele para o Egito, ele simplesmente foi. Houve fome na terra e Abraão vai para o Egito. E quando chega lá no Egito, o que é que acontece? Uma queda vai levando a outra. Lá ele foi medroso. Lá ele chegou para Sarai, que ainda era Sarai e Abrão. Ele chegou e disse, olha, tu vai dizer que é minha irmã, vice? Porque senão, eles podem me matar. Ele jogou a mulher assim, ó, de frente e vai. Ele foi medroso. Ele mentiu. Ele disse que ela era a irmã dele. O faraó acabou sofrendo as consequências da mentira dele. Ele recebeu uma recompensa injusta. Porque o faraó deu para ele servos, servas, camelos, pelo fato de ter tomado Sarai para ser esposa. Tem gente que diz que até H veio no meio desses servos e dessas servas. E aí, no percurso da vida, ele passa o carro na frente dos bois. Ele tenta dar o jeitinho brasileiro e ele, juntamente com sua esposa, engravida H. Em outro momento, ele mente de novo. Quantas coisas erradas Abraão fez. Quantas coisas erradas. Se fôssemos eu e você que tivéssemos feito uma aliança com Abraão, a gente ia desistir na hora. Eu não quero mais fazer aliança com esse homem, não. Eu não quero, não dá mais para mim. A gente ia falar assim, se achando o top. Nós romperíamos essa aliança. A gente ia arrumar outra pessoa para a gente se aliançar. Mas ainda bem que não fomos nós, foi Deus. Deus que fez a aliança com Abraão. E apesar das falhas de Abraão, a fidelidade de Deus permanece. A fidelidade de Deus permaneceu. Deus não mudou a sua promessa por causa das falhas de Abraão. Apesar das nossas falhas, apesar das minhas falhas, apesar das tuas falhas, a fidelidade do Senhor, ela permanece. Mesmo quando nós falhamos, Deus não cancela a promessa do nosso futuro. Ele nos dá uma chance. Você falhou, você caiu, você errou. Ele está te dando uma chance. Se arrependa. Se arrependa. A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Pedro 3, 9. Abre aí, por gentileza.
2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a chance. Se arrependa. Ele quer que todos cheguemos ao arrependimento. A sua esperança, ela não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. Em Timóteo vai dizer que se somos infiéis, ele permanece fiel. O nosso Deus, ele permanece fiel. E aí nós falamos do passado de Abraão, nós falamos do presente, de todos os erros, de todas as falhas, mas ele também fez coisas boas. Mas Deus, ele também é o Deus do futuro. Aleluia. Deus tinha feito uma promessa para Abraão no capítulo 12. No capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 18, Deus, ele reafirma a sua promessa. O que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus te prometeu? Eu quero te dizer que Ele é o Deus que reafirma a promessa. Ele confirma a promessa a Abraão. E no capítulo 21, a promessa nasce. Quem era a promessa? Isaac. O filho da promessa. Deus tinha prometido a Abraão que dele sairia uma grande nação, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, que não se pode contar, que não se tem como contar. Mas Abraão não tinha filhos. Como assim? Como assim? E aí Deus cumpre a promessa. Agora sim Abraão vai ter uma descendência. Agora sim Abraão vai ter um futuro. E eu imagino, sabe o que é a alegria de Abraão? Agora eu tenho um filho. Agora eu vou ter uma descendência. Agora minha família vai ser espalhada pela terra. Agora sim a promessa vai ser cumprida. Isaac, o meu futuro. E de repente, Deus pede o futuro de Abraão. E esse é o nosso terceiro tópico. Entrega o teu futuro. Entrega o teu futuro. Na lógica humana, o futuro de Abraão dependia de Isaac. Na lógica humana, o futuro de Abraão, ele ia depender de Isaac permanecer vivo. Mas na lógica do reino, o futuro de Abraão não dependia de Isaac, dependia de Deus. Não é a promessa, é sobre o Deus da promessa. O que é que você tem planejado para o teu futuro? O que é que você tem planejado para 2026? O que é mais fácil entregar a Deus? O teu passado ou o teu futuro? Deus está te pedindo essa noite, entrega o teu futuro. Entrega o teu futuro nas mãos dele. E aqui eu não estou dizendo para você não planejar, você não se organizar. Não, não é sobre isso. É entender que quando a gente coloca o nosso futuro nas mãos do Senhor, quando a gente coloca o nosso futuro diante do altar, Ele tem o melhor para nós. E é o que Deus está dizendo. Era como se Deus estivesse perguntando a Abraão: ei, Abraão, eu sou suficiente para você, mesmo que o canal da promessa morra? Ei, Abraão, eu sou suficiente para você, mesmo que o teu filho, onde tu colocou toda a tua expectativa de futuro, morra? Eu sou suficiente. Será que eu sou suficiente, Abraão? Gênesis 22,
11 e 12. Vai falar sobre isso. E diz assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão uma prova dizendo-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, Abraão, tome o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Você está disposto a sacrificar o teu futuro? Você está disposto a sacrificar o teu futuro para viver as promessas do Senhor? Quando Abraão vai, leva Isaque, coloca Isaque no altar. Ele bota a madeira nas costas de Isaque, sobe o monte, chega lá. Isaque é amarrado e ele levanta o cutelo para matar Isaque. Abraão estava mostrando que a sua entrega era total. Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus, Ele nos quer por inteiro. Quando a gente fala de integridade, é sobre ser inteiro. Ele nos quer por completo. Ele não quer só que você entregue o teu passado, abandone o teu passado, ou viva com Ele no presente, mas Ele quer que você confie a Ele também o teu futuro. Também o teu 2026, também o teu amanhã, também o teu 2030. E assim, até que Ele venha, até que Ele volte. Aleluia. Pode ficar em pé, igreja, a gente já está terminando. Deus me trouxe aqui para te dizer na noite de hoje: abandona o teu passado. Pare de se definir pelo que você viveu. Pare de se definir pelo que fizeram contigo. Pare de se definir pelos teus erros e pelas tuas culpas. E não permita que o inimigo encontre brecha para atingir tua mente e teu coração. Deus me trouxe aqui para te dizer: viva o presente. E no presente, aprenda a ser nômade. Caminhe na dependência dEle. Aprenda a ser guiado pela voz dEle. Ele continua falando. E mesmo que você se desvie, eu quero te dizer: volte para o caminho, porque Ele continua a falar. Ele quer te guiar. Deus me trouxe aqui para te dizer: entrega o teu futuro nas mãos do Senhor. Aleluia. Abra mão do controle. Deus tem o melhor para mim e para você. Os teus planos nem sempre são os melhores. Talvez você planejou tudo lá no teu plannerzinho de 2026. Talvez todos os teus meses já tenham uma programação. Desculpa, mas eu preciso te dizer que os teus planos nem sempre são os melhores. Os meus planos nem sempre são os melhores, mas os planos dele não tem erro. O plano dele é o melhor. O plano dele é o melhor. Aleluia. Tire a sua esperança dos teus planos e escolha viver os planos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se a tua esperança estiver no teu Isaque, você vai viver com medo, preocupado, ansioso e infeliz, e vai se frustrar quando não der certo. Mas se a tua esperança está no Senhor, você vai viver em paz. Vai acontecer coisas que você não queria que fosse assim, mas a minha esperança está nele. Então eu estou em paz, porque eu sei que foi Ele que fez. Porque eu sei que Ele quis fazer desse jeito. Porque eu sei que foi a vontade dEle. Tire a sua esperança do Isaque e coloque a tua esperança no Senhor. Coloque a tua esperança no Senhor para que você possa viver em paz. Em Deus o nosso futuro, Ele é garantido. Isaque morreu? Isaque morreu? Não. Isaque viveu. Abraão teve um futuro. O povo de Israel surgiu a partir dali.
Eles tiveram um futuro porque Abraão decidiu colocar o futuro nas mãos do Senhor. Abraão se tornou o patriarca, sim, mas ele só se tornou o patriarca porque ele colocou o futuro nas mãos do Senhor. Coloque o teu futuro diante do altar. Até hoje existe a nação de Israel. Por quê? Porque Abraão colocou o futuro nas mãos do Senhor. Porque ele entregou o futuro ao Deus. E o teu futuro aqui na terra? O que é que você sabe sobre ele? Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas ele sabe. Ele já viu o teu futuro. Ele já viu o meu futuro. Ele sabe. Aleluia. Aleluia. E o teu futuro além desta terra? Como será? Jeremias 29 diz que porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Eu não sei se você foi das pessoas que ouviram, mas isso era muito comum na minha família, eu digo de forma geral, não da minha família, do núcleo familiar, mas primos, a gente ouvir: esse menino não vai ter futuro nenhum, esse menino não vai dar para nada, esse menino é sem futuro. A palavra tem poder, irmãos. E aí eu quero deixar esse espaço aqui, abrir esse espaço para dizer: cuidado com o que você declara. Muitas vezes a gente declara isso, ou outras coisas sobre os nossos. Cuidado com o que você declara. E em meio à minha família eu via muito isso. Fulano não tem futuro nenhum. Mas a palavra tem poder. E a palavra do Senhor tem muito mais poder. A palavra do Senhor diz: eu não tenho um plano de causar dano. Eu tenho um plano de fazer prosperar. Dar a vocês esperança. Dar a vocês um futuro. No Senhor nós temos sim futuro. Nele nós temos sim um futuro. E não é um futuro qualquer. Não. Eu não sei se você consegue ver a semelhança. Isaac coloca a lenha nas costas, sobe o monte, e quando chega lá, Abraão o amarra, e prestes a morrer, um cordeiro aparece para substituí-lo. Um cordeiro apareceu para substituir Isaac. Um cordeiro foi preparado por Deus para morrer no lugar de Isaac. Isaac tem um futuro. Jesus também colocou a madeira nas costas. Não era lenha, não. Era uma cruz pesada. Ele subiu também o monte. Ele subiu o Calvário. E lá, quando ele estava, aleluia, não apareceu nenhum cordeiro para substituí-lo. Ele era o próprio cordeiro, aleluia. O cordeiro puro, santo, sem pecados. Não teve ninguém para substituir. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. E ele morreu. Mas ele também ressuscitou.
E aleluia por isso. Ele ressuscitou para nos dar um futuro. Ele ressuscitou para nos dar uma chance. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver. Ele ressuscitou. A última pergunta que eu tenho a te fazer na noite de hoje. Você quer garantir o teu futuro de verdade? De verdade mesmo? Quer que teus planos deem certo? Talvez não os teus planos, mas escutando o que Deus tem para você. Coloque-os nas mãos de Deus. Coloque-os nas mãos de Deus. Que 2026 seja um ano de planos, projetos, sonhos realizados na tua vida para a glória do Senhor. Amém.